Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira, última segunda-feira do mês de setembro, creio, dia 25 de setembro. Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Nós aqui nos encontramos nos caminhos de amor e paz para mais uma semana de trabalho e desejamos a todos, desde já, uma excelente semana, com muita harmonia, muita determinação e muito foco, que é o que estes tempos conturbados nos pedem, não é? Vamos dar já início ao nosso estudo, lembrando quem quiser ter o seu copo de água para ser fluidificada e relaxar, ficar tranquilo, ficar sereno e preparar-nos para nos religarmos espiritualmente ao mais alto. Quem quiser pode fechar os seus olhos para melhor se concentrar. Elevemos o nosso pensamento à luz. Imaginemos uma bola imensa de luz maravilhosa que nos cerca, que envolve a nossa casa, que envolve todos os que temos em casa, sejam eles encarnados, desencarnados da luz que estão conosco, não só para nos orientar e ajudar, como também para assistir ao Evangelho. Como aos nossos animais, aos nossos vegetais ou minerais, a tudo aquilo que temos em casa. Uma imensa bola de luz que nos envolve a todos, que envolve o nosso país, que envolve o hemisfério norte, que tanto precisa do envolvimento dos nossos irmãos, da luz, o amparo e a ajuda, a orientação e a serenidade que eles nos podem dar. Essa imensa bola de luz envolve todo o hemisfério sul, se expande numa única bola de luz, um único foco luminoso envolve todo o planeta Terra, tudo aquilo que envolve o planeta Terra nas suas diferentes dimensões, que envolve os nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos galácticos que se estão presentemente difundidos por toda a envolvência do planeta Terra, para nos proteger pelo comando maior do nosso amado Mestre Jesus. Envolve toda a nossa galáxia. E assim, amado Mestre, te pedimos nesta hora, nos enches o nosso coração de luz, a nossa mente de boas intuições e de foco, para que as vossas palavras sejam as nossas palavras, que nós possamos vibrar na vibração do amor. E fica conosco, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar início ao Evangelho no Lar, que já demos com a prece, mas agora com a leitura. E eu passo a palavra à nossa querida irmã Suzy. Boa noite, Suzy. Boa noite. Agora a palavra é tua. Vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, item 8, a lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos, mais avançados e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz daquele que, indo além da sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez os povos estremecerem e os mártires, inebriados de esperança, desceram ao circo.
Por sua vez, o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação triunfando sobre a morte. Revela ao homem deslumbrado o seu património intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Eu disse que no seu início o homem só tem instintos, portanto, aquele em que os instintos dominam está mais perto do ponto de partida do que do objetivo a alcançar. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos reprimindo os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles trazem consigo o progresso, como a semente que encerra em si o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, se despojando apenas lentamente das suas crisálidas, permanecem escravos dos instintos. O espírito deve ser cultivado, assim como a terra. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, e mais do que bens terrenos, ele vos dará a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, buscareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Que assim seja. Que assim seja, Suzy, muito obrigada por esta maravilhosa leitura que nos inspira tanto. E agora vamos dar as boas noites ao nosso querido irmão Telmo. Telmo, bem-vindo. O seu Olá, comentário. boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar de Caminhos de Amor e Paz. E vou tentar ser um bocado sucinto em relação ao item 2. Todos nós viemos dos reinos inferiores com todos os instintos básicos para o nosso processo evolutivo. É pelas reencarnações sucessivas que ocorrem há milénios que os instintos se apuram através da inteligência e vontade. Começamos a viver com as sensações que nos dão prazer, com dificuldade para deixarmos as que são desagradáveis, por ainda estarmos presos às sensações físicas. Só mais tarde, durante a caminhada evolutiva, é que começamos a sentir e a desenvolver a sensibilidade espiritual. É o nosso começo dos sentimentos em relação ao próximo, ao não procurar somente o prazer e os nossos interesses para oferecermos ao outro algo muito bom e que ele goste. Durante as várias reencarnações, ao progredirmos de grau a degrau na nossa caminhada, e por sermos evoluídos, chegaremos até aos espíritos puros, tanto moralmente como intelectualmente, e atingiremos o amor pleno. Este é, resumidamente, o nosso percurso desde a animalidade até à angelitude. Este é o meu ponto de vista. Aproveito para passar a palavra à irmã Maria João, que vai prosseguir com a reflexão do livro A Fonte Viva. Maria Obrigada, João, tem a Telmo. palavra. Muito obrigada, Telmo. Esta é uma lição que me deixa sempre com muita energia, porque realmente falar da lei mestra, da lei maior, das leis divinas e universais, que é a lei do amor, é muito contagiante. E eu, antes de iniciar aqui a leitura do capítulo de hoje, que é o capítulo 159 do livro Fonte Viva, que se intitula Na Presença do Amor, eu vou aqui pegar numa pequena frase da leitura de hoje, que nos diz assim: o ser que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Portanto, o amor conduz-nos à conquista do nosso ser. E toda esta filosofia de vida, que é a filosofia dos espíritos, através das diferentes abordagens, tem como objetivo isto mesmo: ajudar-nos a conquistar-nos a nós mesmos, ajudar-nos a nossa própria evolução. E nada como a lei do amor maior para nos ajudar e amparar nessa imensa missão, não é? Que nós temos para connosco mesmos e também para com os outros.
Na presença do amor, do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, este capítulo começa com o versículo 10 do capítulo 2, 1 João, que nos diz: aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. E não há escândalo porquê? Porque nós não devemos ter vergonha de amparar os nossos irmãos, seja de forma física, seja de forma moral, seja de forma de pensamento, seja de forma de oração, seja da forma que for, não é? E aqui vai diretamente para a questão que nós aqui tanto temos debatido, que é a quebra dos paradigmas, das ideias pré-concebidas, das ideias sociais que se impregnam em todos nós há séculos e séculos e que nos leva muitas vezes a olhar para os nossos irmãos mais necessitados, mais desfavorecidos, com indiferença. E, portanto, nós temos que, para pôr em prática a lei do amor, nós temos que reconhecer a todos como seres iguais a nós, no mesmo patamar de importância. Obviamente, patamares diferentes de evolução, porque cada ser, neste plano, independentemente da materialidade, estamos todos em patamares diferentes de evolução. Isto não quer dizer que haja uma relação direta entre a capacidade material ou financeira e a evolução do ser. Um ser com menos possibilidades financeiras, com menos possibilidades materiais, pode ter uma evolução moral, espiritual, muitíssimo superior a qualquer um dos outros. Pode viver na rua, pode não ter casa, pode não ter alimento, pode ter qualquer outra situação complicada em termos de matéria, mas a sua evolução moral, a sua evolução espiritual pode ser muitíssimo superior a qualquer um daqueles que têm outras condições materiais. E isto nos diz o Evangelho e nos diz aqui esta lição, começando já aqui por este versículo de João. E continua Emmanuel: quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, em vez de acusar ou desservir. Quem já fez trabalho de rua, quem já trabalhou ao lado dos desfavorecidos, moradores da rua, seja nas grandes cidades, seja nos campos, seja onde for, quem já fez esse trabalho sabe, principalmente nas grandes cidades, que quando estamos a trabalhar, muitos irmãos nossos passam por nós, não só desaprovando o que estamos a fazer, como criticando. E muitas vezes não se inibem de fazer de forma discreta e fazem de forma audível. E quem faz este trabalho deve ter exatamente esta postura que aqui Emmanuel nos diz. Nós temos que saber compreender e temos que saber lidar com estas situações. E diz ele que quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, que é aquilo que muitas vezes nós ouvimos quando estamos a fazer trabalho de rua. E temos que saber, na altura, saber trabalhar em 3 fases, digamos assim. Trabalhar com aqueles que precisam, que é o nosso dever, é o trabalho que estamos a fazer. Trabalhar com aqueles que acusam, com aqueles que escarneiam, com aqueles que maldizem, porque temos que compreender que eles não têm outra forma de entender o processo, não é? E ao fazê-lo, estamos a trabalhar em nós mesmos, ou seja, estamos a não deixar que um pensamento de crítica para com aqueles que passam e que manifestam as suas opiniões, embora negativas, mas que não nos compete a nós julgá-los. E este processo de estarmos a fazer 3 coisas ao mesmo tempo
seja no trabalho com os nossos irmãos desfavorecidos, seja na nossa vida comum, é um treino e uma prática de que todos necessitamos, se nós queremos ter em nós a presença do amor, como aqui nos sugere o título deste capítulo. Continua Emmanuel. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego, exclusiva a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Ou seja, nós não amamos. Nós estamos fechados em nós mesmos, no nosso próprio egoísmo, nas nossas próprias ideias, na nossa própria maneira de ser, na nossa própria maneira de pensar, na superioridade de que nós estamos corretos. Então, nós exigimos que os outros que não funcionam como nós nos amem, mas nós só amamos a nós mesmos. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos da nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica. Uma vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sobre a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. A nossa melhor e maior proteção é a luz. E ao amarmos e compreendermos, como aqui Emmanuel tão bem nos sugere, nós estamos a transmutar em nós mesmos. Como aqui nos diz ao Evangelho, estamos a conquistar o nosso próprio ser em vibração de luz, em vibração de amor. E essa própria vibração que nós mesmos emantamos é suficiente para nos proteger dos pensamentos de crítica, de julgamento ou de prepotência que nós possamos ter com aqueles irmãos que são mais egoístas ou que têm comentários mais difíceis de digerir, que nos pretendem tirar do sério e criar a confusão. E isso é válido para o exemplo que eu dei, quem trabalha nas ruas, e quem trabalha nas ruas sabe que neste momento estamos a ter em Portugal um aumento, mas não é só em Portugal, em toda a Europa, pelo que me foi dado de saber, estamos a ter, nomeadamente a Alemanha, que é um país considerado dos mais ricos do mundo, estamos a ter neste momento novos moradores de rua. Novos moradores de rua em Portugal, famílias que, por interesses dos seus inquilinos, nomeadamente com o interesse monetário e financeiro de colocar as suas casas em alojamento local, despejam famílias com crianças. Famílias que são obrigadas a ir para terrenos descampados, viver em tendas com as suas crianças.
E aqui em Portugal, nomeadamente ali em Oeiras, está a aumentar todos os dias esta situação, que já está a ser apoiada por algumas instituições da zona, que sempre viveram, sempre foram classe média, como qualquer um de nós, que sempre tiveram a sua casa, sempre pagaram os seus colégios, os seus impostos, contribuíram para o bem comum e neste momento vêem-se obrigados a viver em tendas, em descampados com as suas famílias. Tal e qual como os refugiados que nos chegam diariamente à Europa, de diferentes países. A Alemanha está a enfrentar este problema, França está a enfrentar este problema, Portugal e todos os países da Europa. Portanto, nós pomos aqui a reflexão para esta questão da lei do amor, esta questão na presença do amor. Onde está presente o amor? Neste mundo materialista em que nós vivemos. Onde está presente o amor? Pensemos um pouquinho antes de tomarmos as nossas decisões a diferentes níveis. Se nós precisamos realmente de estar a despejar famílias, pessoas idosas, ou qualquer outro ser que viva e que paga os seus impostos, as suas rendas, para irmos lucrar um bocadinho mais com a infelicidade de todos os outros. Pensemos bem, não é uma questão de lei, porque a lei está feita e existe neste plano materialista. É uma questão de humanidade, é uma questão de presença do amor no nosso próprio coração. E quem fala destas questões maiores também fala das questões ao nível individual. Pensemos todos um pouco e tenhamos capacidade para trazer o amor para o nosso próprio coração. Nós não temos muito mais tempo a nível de humanidade para fazermos as escolhas certas. E às vezes a confusão é tão grande que nós nem sabemos bem qual é a escolha certa em determinadas ocasiões. Aconselhava Emmanuel Chico em determinada altura: se tu escolheres pelo amor, a escolha está sempre correta. Queridos companheiros, vamos então para a nossa prece de encerramento. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Amado Pai Celestial, de luz, de amor, de bondade, agradecemos com muita humildade as lições que hoje nos trouxeste e te pedimos que as nossas vibrações, que as nossas orações, que as nossas intenções possam contaminar aqueles que têm o coração mais duro e que não te conhecem, no seu próprio coração, porque de palavras ninguém entende quem eles são. Mas te pedimos que tu vês tudo e sabes tudo. Contamina os seus corações com uma gota cristalina da presença divina da luz do amor, para que possamos nós todos, em corrente de luz, ativar essas gotas divinas e cristalinas do amor nos corações empedernidos e endurecidos dos homens, da humanidade e principalmente desta velha Europa. Que a tua luz, que a tua paz e que o teu amor fiquem no coração de cada um de nós que aqui está neste momento, em diferentes estados vibratórios e em diferentes estados de matéria. E fique no coração de todos os que nos vão ouvir. E que assim seja. Queridos companheiros, desejamos a todos uma semana abençoada, de muita luz e muita paz. Queridos irmãos, Suzy e Telmo, o tempo que resta é vosso. É uma leitura muito bonita. Falar de amor é sempre importante.
mas nós vemos muito desamor à nossa volta. Quando achamos que as coisas até se vão começar a compor, parece que ao nosso lado alguma coisa descamba. Portanto, há falta de amor. Há muita falta de amor. Amor no bom sentido. E é pena. E gostei muito da leitura, pronto, da explicação também. Pronto, é só o que eu tenho para dizer. Obrigada, Suzy. Bem-ajas, Telmo. Também gostei, embora também tive que ser um bocado sucinto na, na minha análise à, à lei do amor, mas também acho que também é culpa de quem nos governa, entre aspas, não é a trabalhar sempre no mesmo ferro, com medidas avulsas, sem noção das coisas, e portanto isto está originado, conforme falou o Maria João, já há pessoas a viver em tendas, também em Sintra e por aí fora. Felizmente aqui em Aveiro acho que ainda não há, felizmente, que eu saiba, mas é mau. E em todos os outros países é mau, mas esperemos que a situação